Bom, boa tarde a todos e todas. Essa é uma apresentação bem formal, ela foi pensada para os pais, para que a gente possa trocar algumas ideias a respeito da medicalização de crianças, adolescentes e jovens. Tem uma diferença da gente medicalizar o adulto, que o adulto, a estrutura física já está preparada. Já peguei aqui. A estrutura física, ela já está preparada, não tem tantas alterações hormonais, você não tem tantas alterações ósseas, que limitam muitas vezes a gente fazer uso de medicalização, em especial criança pequena. Meu nome é Eliana, eu sou neurologista aqui da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Como o pessoal diz na gíria, sou peça de museu. Estou aqui há mais de 3 décadas na secretaria, mas o que eu quero passar para vocês é que o entusiasmo, a vocação é a mesma dos primeiros anos, né? Eu cheguei aqui em 87, 88, né? Na época eu era... Deixa eu contar essa história, Vanessa, rapidinho. É só porque é a minha história, né? Então, eu cheguei aqui, eu era residente do Instituto de Neurologia e fui convidada, contratada para trabalhar aqui na secretaria. E depois, em 92, teve o concurso, eu fiz o concurso e continuei, então, aqui na secretaria. Então, eu pude acompanhar todo o empoderamento da secretaria ao longo do tempo, porque quando eu cheguei aqui, a gente só tinha uma unidade, quando eu cheguei aqui, a gente só tinha o Vila Isabel, ainda era lar escola, né? A atividade tinha muito da assistência, educação ainda, né? E a gente foi vendo ao longo do tempo a secretaria e se empoderando e tomando seu lugar na cidade. Eu lembro bem que as pessoas falavam, quando as creches forem embora, a secretaria vai também, e cansei de ouvir falar nisso, então eu falo para vocês, esse chão que está aqui é um sonho. Eu vi florescer, vocês também viram. Tá? Então, como as outras unidades a gente viu, eu vi ao longo do tempo florescer. Pode passar o outro. Pode passar. Pode passar. Bom, primeiro ponto que eu acho importante a gente estar conversando é que o tratamento medicamentoso para a neurologia, ele ainda foca muito os sintomas, porque muitas doenças a gente ainda desconhece. Então, esse é um dado importante, né? Então, o foco hoje do tratamento é em cima dos sintomas, que podem ser comuns a muitas doenças, né? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que o tratamento ele é personalizado, o que serve para uma pessoa não serve para outra. Por quê? Então, às vezes eu tenho ali o sintoma, né, ali no centro, e eu tenho problema de saúde que a pessoa tem, ou do desenvolvimento. Pode ser o autismo, pode ser uma deficiência, né? Pode ser um quadro de paralisia cerebral, né? Uma deficiência física, né? Então, eu tenho um problema de saúde, além daquele problema inicial eu posso ter outro, por exemplo, eu posso ter o autismo com uma deficiência intelectual. Então, o autista sem deficiência é diferente do autista que tem deficiência, né? Além disso, eu posso ter outros problemas de saúde associados, que é o que a gente chama de comorbidade. Então, aquela criança ela pode ter, além do problema primário dela, uma deficiência associada e uma outra situação, como, por exemplo, uma convulsão. Então, às vezes as pessoas falam, sim, ele tem o quadro de autismo, ou ele tem o quadro, mas ele tem outras questões que fazem com que o tratamento seja singular. Então, o que serve para uma criança, para um adolescente, para o jovem, pode não servir para o outro, né? A gente vai falar
mais à frente um pouquinho, a mesma coisa. Eu tenho crianças com autismo que não têm problema de sono, dormem a noite toda. Eu já tenho outras que têm problema de sono. Então, quando a gente vai medicar, a gente tem que ver esse todo, né? Qual é a questão de base da criança, qual é o sintoma, até que ponto aquele sintoma incapacita a criança, né? Para a vida social, tá? Porque a gente entende que a medicalização deva ser sempre, na maioria das vezes, o último recurso, exceto no caso das convulsões. Aí não tem jeito. Epilepsia não tem jeito, você tem que tratar. É a primeira coisa, aliás, até que você trata. Por que eu estou falando isso, né? E a gente ainda tem no final ali o meio ambiente, né? Então o meio ambiente influencia muito. Então olha quantas coisas eu falei que fazem com que cada criança, adolescente e jovem seja diferente. Pode ter o mesmo diagnóstico, mas a vida dele, as características, os problemas associados é que vão indicar a gente quando é que a gente vai escolher, se é que a gente escolhe. Às vezes a mãe vem com a expectativa ou algum familiar e a gente convence que não é o melhor momento de medicalizar a criança naquele momento, lembrando sempre, né, que abaixo de 2 anos de idade só se trata a convulsão, né, exceto condições muito graves, muito especiais, né, porque a gente sabe que afeta o desenvolvimento. Pode passar outro. Falando assim de uma forma bem simples, o que eu tenho hoje à minha disposição para ajudar as pessoas, tá? São essas classes de medicamentos, tá? Os anticonvulsivantes, que como o próprio nome diz, a gente usa para tratar as convulsões. Tem vários tipos de convulsões. Tem pessoas que têm crise só de ausência, né? Que são aqueles quadros em que a pessoa fica, às vezes, desliga e daqui a pouco volta como se nada tivesse acontecendo, tá? Eu tenho aquelas crises que são tônico-clônico generalizadas, que às vezes a pessoa cai, se bate. E tenho crises parciais, que são aquelas que só um lado do corpo às vezes estica. Então, eu tenho os anticonvulsivantes, eu tenho os moduladores do humor também, que a gente utiliza muito. É muito próprio, né, para as crianças com autismo, para tratar as questões, né, das alterações de humor, as questões, às vezes, de birra, sempre procurando entender naquele momento o que aquele sintoma representa para aquela criança, que às vezes é um chamado, às vezes é uma criança que está com dor, às vezes é uma criança que tem algum outro incômodo. Então, por isso que quando a gente medica, é uma parceria que a gente faz com a família e com o técnico que está atendendo, que é muito importante, que às vezes ele tem uma opção melhor para lidar com aquele sintoma do que o medicamento que eu tenho. Quantas e quantas vezes é assim? Então, os moduladores do humor, né? Então, a gente ouve falar, eu sempre pergunto para a mãe, ele tem crise de choro, ele tem crise de riso, né? Essas são as alterações de humor, né, que fazem parte do contexto ali daquela situação de saúde da criança. Às vezes a gente encontra até o que se chama de transtorno bipolar, crianças que alternam no dia, durante o dia, as crises de raiva, as crises de agressividade, com as crises de euforia. Então essas são as características do transtorno de humor, que é algo também que a gente trata muito. Os moduladores do comportamento, esses são importantes. O que a gente tem hoje, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho. Quais são os sintomas comportamentais que eu posso intervir hoje, né? Então, eu posso intervir na agressividade, né? Eu posso intervir no comportamento obsessivo, compulsivo, aquele comportamento de repetir a mesma coisa tantas e tantas vezes, né? Eu posso
se bem que a depressão está lá dentro da parte de humor, mas agressividade, hiperatividade a gente vai tratar mais embaixo um pouquinho, tá? Mas principalmente a agressividade. Comportamento destrutivo, autoagressão, né? Às vezes tem criança que se machuca, se morde, bruxismo, né? Crianças que têm muitos tics, né? Muitas estereotipias, às vezes ficam muito tempo numa estereotipia, então está ali dentro dos moduladores do comportamento. Indutores do sono também são muito importantes, tem criança que tem problemas primários do sono, por isso que a gente divide a parte do sono em problemas primários e problemas secundários. A gente sabe que muitas crianças com autismo têm problemas primários do sono, porque tem uma queda de melatonina, então por isso que a melatonina ela é usada para muitas crianças com autismo que têm problemas de sono. Mas às vezes a melatonina não resolve, são crianças às vezes muito agitadas, e que a gente precisa, além de fazer um outro tipo de medicação para induzir o sono, até para que aquela criança possa se estabilizar, possa estar no dia seguinte com atenção e possa estar até em condições, não só de ir para a escola, como também para a terapia. Até aqui vocês estão entendendo? Ok. Vou falar depois. Os moduladores da atenção e da hiperatividade, isso aqui é super importante, né? A gente identificar dentro dos diversos quadros, né, a falta de atenção ou a hiperatividade. Quando eu trato a falta de atenção, quando eu trato a hiperatividade ela é diferente de agitação psicomotora. A hiperatividade, a criança, ela tenta fazer as coisas num tempo muito curto e ela faz uma coisa atrás da outra sem terminar a primeira. A agitação psicomotora é uma agitação que não tem finalidade. Anda para lá, anda para cá, vem, volta. Já o hiperativo, ele pega um brinquedo, daqui a pouco pega outro brinquedo, junta aquele montão de brinquedo até aquela pilha lá de cima, dá um tapa, joga tudo no chão, liga a televisão, fica no controle toda hora, mudando várias vezes a televisão, larga a televisão, vai fazer uma outra coisa. Então ele se ocupa num espaço curto de tempo de muitas atividades. É diferente da agitação psicomotora. A agitação psicomotora, eu não tenho uma finalidade, eu tenho uma movimentação do comportamento que não tem um fim específico. Então eu ando para cá, ando para lá, rodo para cá, entendeu? E não paro. É diferente. E atualmente, né, que é a grande discussão, o uso dos derivados da cannabis, que a gente vai falar mais à frente. Pode passar outro. Bom, eu vou falar coisas assim bem simples, só para vocês poderem acompanhar o raciocínio e poderem tirar suas dúvidas, né? Bom, em relação aos anticonvulsivantes, né? Tá ali, a primeira indicação é a epilepsia, mas eles também são usados para os transtornos de humor. Então, às vezes, a gente tem uma criança que tem um comportamento, a gente faz o valproato sódico, que é o Depaquene, Depakote. Mas a minha criança ela não tem epilepsia. Mas é porque os anticonvulsivantes têm um outro efeito, né? O que é importante a gente saber também? É usado em cefaleia crônica. Não é comum em criança, mas é mais comum em adolescente. É outra coisa que a gente tem que ficar de olho. Bom, só para vocês saberem algumas substâncias que a gente usa como anticonvulsivante, fenobarbital. A gente divide, né, os medicamentos geralmente em 3 gerações. Tá? A primeira, ou linha. A primeira linha são os mais antigos. Então, por exemplo, fenobarbital. Mas
É o mais antigo de todos os anticonvulsivantes. Aí tem carbamazepina, alço valproico, clonazepam. Então ali são os de primeira linha, quer dizer, daqueles que os primeiros, né? Os antecessores. Aí a gente já tem ali o da segunda geração, que é o topiramato, lamotrigina, clobazam, levetiracetam, né? E a gente já tem os de terceira linha, né, os mais modernos, que é onde está a oxcarbazepina e onde está o canabidiol. Então a gente tem uma evolução. Como é que a gente faz essa escolha? A gente sempre vai por aquilo que a gente tem mais experiência e tem menos efeito colateral e também é mais acessível. Não é? Porque às vezes eu posso ter uma medicação que seja lá da última geração, mas ele é um preço tão caro que ele não é acessível. Não é? Então a gente tem que estar sempre pensando qual é o melhor medicamento que dá menos efeito colateral e que seja acessível às pessoas, preferencialmente esteja disponível pelo SUS. Tá? Pode passar. Volta só um instantinho. Uma coisa que a gente sempre, o neurologista pensa mais do que o psiquiatra às vezes, é que todas essas medicações elas têm que ter um controle no sangue, da toxicidade dessas medicações. Pelo menos de 6 em 6 meses, época de pandemia ficou muito, pelo menos uma vez por ano você tem que dosar essas medicações no sangue, tá? Pode passar. Os moduladores do humor. Quais são as indicações dele, né? Humor instável, irritabilidade, comportamento repetitivo, tá? Então vocês veem que é um auxiliar bastante importante para a gente, tá? A gente tem ali também aquela lógica, né? Que a gente fala dos mais antigos, tá? Ácido valproico, de valproato, carbamazepina. Os mais novos, a lamotrigina, a sertralina, a fluoxetina também, que a gente usa. Então tem um quantitativo bom, né, de possibilidades da gente usar e que estão disponíveis na rede para a gente. Eu não tenho sertralina, mas eu tenho a fluoxetina, eu tenho imipramina na rede SUS, tá? Lembrando que o que faz a gente ter certeza que está caminhando certo naquele medicamento? A melhora clínica, claro. A redução dos sintomas, né? Mas a gente geralmente, às vezes, pede para fazer a dosagem hepática. Tem algumas drogas que são hepatotóxicas, né? Tem outras que podem baixar, por exemplo, vitamina B12, cálcio. Então a gente tem que estar monitorando. Pode passar o outro. Os moduladores do comportamento. Aqui é legal a gente parar mais um pouco, tá? Quais são as indicações dos moduladores do comportamento? Quais são os sintomas? Agressividade, hiperatividade, agitação psicomotora, comportamento repetitivo. Então eu tenho ali a risperidona, os mais modernos, né? Porque antigamente eu sou da época do haloperidol. O haloperidol foi extinto para ser usado em criança. Então, eu tenho a risperidona, olanzapina, quetiapina, da segunda geração, que a primeira é o haloperidol, o aripiprazol, levopromazina, enfim, a periciazina, que é o neuleptil. E eu tenho uma questão importante quando eu uso os moduladores do comportamento. Eles podem deflagrar a crise convulsiva. Por isso que a gente sempre fala, cada caso é um caso. Então, o correto, quando a gente vai usar uma droga dessa, é fazer um eletroencefalograma, avaliar a história clínica, se tem história de sofrimento fetal, se tem história familiar de convulsão, porque às vezes um medicamento desse pode baixar o limiar da convulsão e a criança ter crise. Por isso que não é simples, quando a criança tem crise e problemas de comportamento, a gente medicar. Então a gente vai com muito cuidado, começa a medicação na menor dosagem possível, vai aumentando até ter o efeito desejado.
Uma questão importante em relação aos moduladores do comportamento é que eles podem dar tantos problemas motores como sonolência. E eu volto a dizer para vocês, cada caso é um caso. Tem criança que não pode tomar risperidona, que fica sonolenta. Tem outras que tomam 2, 4 miligramas e às vezes precisa de um outro modulador do comportamento para ajudar aquela criança, ou aquele adolescente, aquele jovem. Cada caso é um caso. A gente não está falando aqui neste momento das outras abordagens terapêuticas. Então eu estou focando aqui como se essa fosse a minha única opção. Tá? É interessante também a gente falar, porque toda situação ela é individualizada. Eu tenho, por exemplo, usuários que não se dão com a risperidona que dá no SUS. É fraco, tem que comprar, mas tem outros que se dão. E aí? Como é que eu explico isso? Se é o mesmo farmacêutico. Quantas e quantas mães me falam isso? Não, eu tenho que comprar, porque quando eu dou do SUS não faz efeito. São as questões individuais de cada pessoa. Lembrando que necessariamente nos moduladores do comportamento eu preciso ter um monitoramento melhor, porque esses medicamentos, como por exemplo risperidona, olanzapina, elas causam alterações hormonais. Então, não são medicamentos isentos de efeitos colaterais importantes. Então, por exemplo, ontem a gente recebeu um caso aqui de uma menina que ela toma risperidona desde 2 anos. Então, sou eu que vou dizer que aquilo está errado? A criança teve evolução, mas ela está com 9 anos com o corpo de uma menina de 13. Não é fácil. Quando a gente olha o histórico dela, certamente a medicação ajudou muito. Mas quantos efeitos trouxe? Então, por isso que a gente sempre pesa, sempre conversando com a família, sempre nessa parceria, ouvindo os técnicos. Olha, ele está mais agitado, mas você tem alguma coisa na terapia que você possa utilizar, que vai me ajudar, assim eu não preciso aumentar tanto a dose a dose de medicamentos. Eu acho que os moduladores de comportamento, eles são mais cruéis com as meninas. Os meninos toleram melhor, mas as meninas que têm alterações hormonais muito mais precoces do que os meninos, medicalizar a menina é sempre uma questão. Pode passar. Os indutores do sono. Então, os problemas do sono são muito comuns entre as nossas crianças, e as causas são variadas. Podem ter causas primárias ou secundárias. Então, a gente tem que analisar em relação àquele sono. Está dormindo durante o dia? Dorme muito durante o dia? Tá? Às vezes é uma medicação que você está dando durante o dia que está dando sono naquela criança durante o dia e a criança não dorme à noite. Uma coisa que eu vejo muito, os pais chegam à noite em casa, alguns pais, então a criança naturalmente vai querer interagir, a gente sabe que os pais estão acabados, trabalharam o dia inteiro, mas 9, 10 horas da noite que as crianças estão com aquela corda toda, que é quando o pai parou, tomou seu banho, jantou, então, entre aspas, teria condições de estar com aquela criança. Então, as crianças vão com aquela energia toda até 00:30, 1h, porque, na realidade, a brincadeira para eles está começando naquela hora. Então, a gente tem que estar sempre ponderando, sempre vendo o que se pode fazer para melhorar essa questão sem medicalizar. A gente tem hoje um recurso que é a melatonina, que é um hipnoindutor natural e que ele tem bons efeitos. Tem essa possibilidade da gente poder tirar ele sem causar dependência. Então, hoje, para a gente, é um dos medicamentos de primeira linha. Agora, todos respondem a melatonina? Não. Nem todos respondem a melatonina.
E tem algumas contraindicações dos indutores do sono, crianças que têm asma, que têm bronquite, que têm problemas respiratórios graves, que têm hipotonia de língua, entendeu? Então a gente sempre tem muita preocupação com crianças com síndrome de Down, né, de fazer indutor do sono. Pode passar. Moduladores da atenção e da hiperatividade. Isso aqui é legal. A gente tem medicamentos que a gente usa para o déficit de atenção e a gente tem medicamentos que usa para a hiperatividade. Quando tem déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, a gente tenta sempre usar uma medicação só. Mas às vezes tem os dois componentes, a gente vai preferir tratar a hiperatividade, porque tratando ela pode melhorar a atenção. O contrário não é verdadeiro. Não é? Então, às vezes você melhora a hiperatividade da criança, melhora a atenção. Agora, às vezes você fica com um quadro de déficit de atenção que você tem que tratar. Ajuda muito na fase de escolarização, então é uma coisa que a gente também tem que sempre levar em consideração, não só a hiperatividade, mas o déficit de atenção. Lembrando novamente que os medicamentos de primeira linha ali, né, é Ritalina, metilfenidato, né? E a gente usa às vezes a imipramina, a clomipramina, porque esses dois medicamentos são caros, não são fornecidos pelo SUS. E a receita é uma receita bem complicada, é uma receita amarela, mas são medicamentos que existem, específicos, autorizados para você poder usar, especialmente a Ritalina. Agora, tem crianças que têm o déficit de atenção, você vai usar a Ritalina, a criança fica mais agressiva, a criança quebra, fica mais agitada, as mães ficam furiosas comigo, né? Mas tem aquilo que eu falei, pode deixar aí. Cada um é cada um, né? Pode passar o próximo. E aqui a nossa grande discussão. Por que a gente precisa discutir muito canabidiol? Porque, primeiramente, né, é uma droga muito recente. Segundo, ela não está autorizada, ela não é autorizada para ser usada pelo Sistema Único de Saúde, de um modo geral. Né? Então a gente vai trazer essa questão porque ela precisa de discussão. Ela precisa ser levada para o legislativo, ela precisa ser mais conhecida, mais debatida. Então eu achei bastante interessante, né, a convocação para falar do remédio, para a gente ter uma possibilidade de fazer essa discussão aqui, que certamente vão gerar outras, até que a gente possa chegar a um patamar que esse medicamento esteja disponível para aqueles casos em que eles são indicados. Bom, hoje, comercializado, eu só tenho canabidiol solução oral. Existe comprimido sim, mas a maior parte importado. Mas o que eu acho na Raia, na Pacheco, é o canabidiol solução oral. É o que está disponível para ser comprado hoje. Quais são as indicações? Então, eu vou falar um pouquinho, porque tem a ver essa questão das indicações dele, né? Então, doenças inflamatórias como esclerose múltipla, epilepsia, depressão, dor crônica, alívio de náuseas e vômitos causados por quimioterapia, tratamento da rigidez muscular e de dor neuropática em pessoas com esclerose múltipla, analgésico em doentes terminais com câncer, tratamento da obesidade, tratamento da ansiedade e depressão, diminuição da pressão intraocular e atividade antitumoral. Então, ela tem um leque muito amplo de possibilidades. Né? O que se recomenda, né? Quando se prescreve, né, ou se vai prescrever? Primeiro, já foram tentadas outras alternativas? Porque se a gente, por exemplo, né, existe a possibilidade do SUS fornecer
É uma batalha judicial, mas existe a possibilidade. Só que eu tenho que comprovar que eu usei 2 ou 3 medicamentos para tratar aquele sintoma e que nenhuma daquelas medicações foi suficiente de diminuir os sintomas ou a crise convulsiva. Então eu tenho que fazer uma justificativa técnica para que, então, haja uma ação judicial e nessa ação judicial o governo autorize, que seja fornecido pelo SUS o canabidiol. Uma coisa importante que eu chamo a atenção, vocês veem ali que ele tem uma ação muito grande em doenças inflamatórias. E tem alguns casos de autismo que a base são doenças inflamatórias. Então não é à toa, que se tem um olhar especial do canabidiol para as pessoas com autismo. A gente sabe que ele pode tratar 4 sintomas: convulsão, as alterações de humor, a hiperatividade, a ansiedade, e pode ser um indutor do sono. Então, no mesmo medicamento, eu tenho algumas propriedades que às vezes eu tenho que usar 2 ou 3 associações para atingir. Então, é um medicamento que a gente tem que discutir, tem que pensar, tem que tirar ele daquele lugar que ele foi colocado, como última opção. Ele tem uma contraindicação, que é a criança menor de 2 anos. A contraindicação maior dele hoje é o preço. Um vidrinho está entre 300 e R$1.000, dependendo da concentração, 300 de 20 ml, 20 miligramas por ml e R$1.000. Então, tem algumas associações que, em convênio com alguns centros universitários, conseguem essa preparação um pouco mais em conta. Consegue a primeira por R$300, 270, e as seguintes por 170, mas muito ainda de maneira informal. Quase que se fosse uma coisa errada fazer. Então, esse é um dado importante dessa discussão aqui. É o preço que ele está, quando para algumas crianças ele pode ser a primeira opção. Não estou falando aqui de questões religiosas, não estou falando nada disso, só estou falando do medicamento. Lembrando que ele não pode ser dado a crianças com menos de 12 anos. A criança teve uma crise convulsiva, é a primeira escolha? Não. É a primeira escolha. Tem medicamentos no SUS que são eficazes, então são para aqueles casos em que a gente está tentando ou cuidar de uma crise convulsiva, já usou vários medicamentos nas dosagens adequadas e eles não deram certo, ou crianças que têm muitas alterações de comportamento, que estão dentro do espectro de atuação da medicação. Então eu posso tentar, ao invés de dar 2, 3 medicamentos, dar um só. Então eu acho que essa é uma discussão importante, lembrando sempre que ele é sempre quando eu não tenho uma outra opção. Mas, por exemplo, ontem, parece incrível, mas eu peguei um caso aqui, de uma menina. Por isso que eu falo, a situação das meninas é diferente. Então, é uma menina que usa risperidona desde 2 anos. Então, deu puberdade precoce. Ela está com 9 anos no corpo. Essa seria uma indicação para fazer essa medicação, porque ela ainda tem problemas comportamentais, mas eu vou continuar dando medicamentos que mexem com a estrutura hormonal, entendeu? Então, é uma discussão extremamente importante essa do canabidiol. E lembrando que aquela questãozinha ali das doenças inflamatórias é um mistério. A gente sabe que muitas causas, a grande discussão é no autismo, mas tem também epilepsia de difícil controle, mas eu acho que a maior discussão é no autismo, porque epilepsia de difícil controle ninguém tem dúvida. Já usou 3, 4, 5 medicações, não melhorou. Foi aquela ali que estabilizou. Então, não há consenso. A questão
dissenso é tratar os problemas comportamentais da criança e ser a primeira opção. Então, essa é a nossa discussão. Eu acho que pode passar. Eu vou mostrar para vocês aqui uns quadros e vocês é que vão dizer o que vocês acham que essas crianças têm. Só para a gente identificar os principais sintomas. Naquele quadro de lá, você está vendo ali um chicotinho mandando a criança fazer toda hora a mesma coisa. Toda hora a mesma coisa. Tá? Ali, ó, tá ali. A criança às vezes não quer, mas é obrigada a lavar a mão tantas vezes, apagar a luz não sei quantas vezes, abrir a porta, porque há uma questão ali cerebral que ativa determinada área que faz com que ele tenha aquele comportamento repetitivo sem querer. Então, às vezes, ele fica escravo daquele comportamento repetitivo. Então, nesse caso aqui vocês acham que é o quê? Vocês acham que é crise de convulsão ali? O quadrinho lá, no canto? Você acha que é crise de birra? Você acha que é hiperatividade? Se ele está ali fazendo aquela coisa o tempo inteiro, não é? Você acha que pode ser um comportamento obsessivo compulsivo? Bom. Aquela amiga ali, né? Está ali, que é outra situação do comportamento obsessivo compulsivo, botar tudo certinho, botar tudo enfileirado, é uma outra característica do comportamento obsessivo compulsivo, né? Outra característica, né? A pessoa fica extremamente ansiosa. Ah, será que eu fechei? Achar? Aí volta. Aí fecha. E volta. E fechei a porta. Não fechei. Vai e volta, que é aquela figura ali. Então, esse é do comportamento obsessivo compulsivo. Pode passar o outro. Então, ali, vamos ver esse esqueminha aqui. Então, você vê ali a mãe falando com a criança. Ela já jogou tudo no chão, né? Às vezes se joga no chão, às vezes se bate com pequenas coisas, basta você contrariar. Entendeu? Às vezes é uma fala só, às vezes não tem essa alteração de humor, ela não tem como você quantificar, porque às vezes são coisas pequenas, basta mudar uma situação de lugar e a criança entra numa crise e fica descompensada desse jeito. Vocês acham que esse aí é o quê? Birra? Isso, é isso. Outra coisa que a gente pode tratar. Passa outro. Esse aí é bem típico, né, do que é esse problema aí que vocês vão fazer, o sintoma. A criança brincando com várias coisas ao mesmo tempo. É uma energia que não acaba, como se tivesse ligado na tomada o dia inteiro. Tá? Então, olha ali, ele joga bola, ele desenha, e ele pega no carrinho, e às vezes liga o celular, joga no chão, sobe em cima do sofá, sobe em cima da mesa, começa a escalar o móvel da cozinha. Esses aí vocês acham que é o quê? Isso. Pode passar outro. Bom, isso aí é para lembrar, né, que é outra questão que a gente trata muito, né? Então, você vê ali uma pessoa que caiu no chão, que está tendo abalos motores, né? Às vezes a pessoa acaba vomitando, mordendo a língua, machucando, né? Então, esses aí vocês acham que é o quê? Isso, pode passar o outro. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa apresentação era muito informal, né? É só para a gente começar uma discussão de assuntos que são extremamente importantes para a gente. E uma coisa que é importante, né, que eu aprendi também, que é essa questão da cura, né? Qual é o centro da cura? Né? Qual é o centro da cura? A gente trabalha muito com equipe multiprofissional e a melhor forma da pessoa estar no mundo,
né? É uma forma em que ela é respeitada, é uma forma em que ela seja produtiva, é uma forma que ela possa aproveitar aquilo que há na comunidade para ser aproveitado, um parque de diversões, ela pode ir no cinema. Então, esse conceito de cura é uma interrogação para a gente, né? Até porque, como ele fala ali, está no infinito. O médico não sabe curar. Né? É claro que tem algumas questões pontuais que a gente vê, fez uma cirurgia, tirou aquele tumor, mas até o tumor pode nascer de novo. Então, o conceito de cura é sempre, quando a gente medicaliza, é quando você consegue dar conta daquele sintoma que é incapacitante para a vida daquela pessoa. Então, essa pessoa consegue estar na sua terapia, essa pessoa consegue estar na escola, e a gente vai vendo que ao longo do tempo tem muitos casos que a gente vai diminuindo. As mães mesmo suspendem, que elas são as pessoas que avaliam melhor essa questão do impacto, tá, na vida das crianças. Tá? Então, deixo esse poema para vocês, que fala que o segredo da cura jaz guardado no infinito, o qual os homens de cá e a medicina desconhecem, mas as mães sabem qual é. Tá? Obrigado, tá, gente?